Olá, tudo bom com você? Hoje, neste vídeo, eu quero conversar com quem está se preparando não só para a FUVEST, para a Unicamp, mas para outros vestibulares, enfim, para o Enem, e precisa de algumas informações sobre a história da literatura. Afinal, tem alguns nomes, tem alguns conceitos, né, algumas épocas que são fundamentais. E quando a gente vai prestar qualquer exame vestibular, a gente vai ter que lidar com características, né, de épocas literárias, como classicismo, modernismo, parnasianismo, enfim. Então esse é um conteúdo sempre importante, sempre bom a gente ter noções da evolução da literatura, suas mudanças e transformações ao longo do tempo, mas sem dúvida, pensando nos grandes vestibulares, pensando nos exames que você vai enfrentar e para os quais você está se preparando agora, há um nome que é incontornável. E esse nome é romantismo. Afinal, como já disse um grande professor de literatura chamado Antônio Cândido, nós, no século XXI, ainda somos um pouco românticos. Ou seja, ainda somos herdeiros desse estilo artístico que não existiu apenas na literatura, mas também nas artes plásticas, na música, enfim, nós ainda somos um pouco herdeiros do romantismo, né? Facetas da arte romântica ainda estão presentes no nosso imaginário, na nossa produção literária, enfim, nós talvez ainda não tenhamos saído completamente do romantismo. Bem, o que você precisa lembrar, né? O que precisa estar na sua cabeça quando você pensa nesse estilo literário, nessa estética literária tão revolucionária? Bem, normalmente, quando a gente usa a palavra romântico fora, digamos, do campo da estética, da arte, da literatura, né, nós nos referimos geralmente a uma pessoa, né, o que seria para nós uma pessoa romântica? Uma pessoa muito afetuosa, né, muito carinhosa, que valoriza muito as suas relações afetivas e que é muito presente. Bem, esse é um sentido, digamos assim, mais vulgar, né, mais geral, cotidiano da palavra romântico no contexto das relações afetivas, né, dos namoros, dos casamentos. Mas, na verdade, quando a gente pensa em romantismo, a gente tem que expandir um pouco o sentido da palavra romântico, né? Talvez a gente tenha que pensar numa outra acepção dessa palavra, que é uma acepção corrente. Também se usa hoje em dia, embora menos do que aquela primeira, né? Quando eu penso num escritor romântico, quando eu penso numa obra romântica, considerando aí o final do século XVIII e mais ou menos a primeira metade do século XIX, eu penso em romântico como sentido de sonhador, idealista, né? Quando eu me refiro a uma pessoa dizendo, esse cara é um romântico, o que eu quero dizer é que é uma pessoa que não tem os dois pés no chão, né? Que vive num mundo de fantasias, de idealizações, de sonhos e utopias, mas que às vezes tem uma dificuldade imensa em, por exemplo, resolver a sua vida financeira, resolver a sua vida profissional. Há tantos românticos por aí, né? Pessoas que interiormente são muito ricas, interiormente são maravilhosas, mas às vezes viver a vida cotidiana, ainda mais numa sociedade que demanda a produtividade, o dinheiro, né? Que transforma tudo em mercadoria, até mesmo os afetos, essa é uma pessoa que, por ser romântica, será sempre marginalizada, né? Vai ser sempre o diferente, vai ser sempre o outro, vai ser sempre o desajustado. E ser romântico é ser desajustado por excelência. Vamos pensar um pouco historicamente, né? O romantismo surge inicialmente na Alemanha e na Inglaterra, em fins de século XVIII. O que já é um dado curioso, né? Porque até então a arte e a literatura, vamos pensar, por exemplo, no Renascimento, cujo epicentro foi a Itália, depois o Barroco, com expressões muito sofisticadas em Portugal e Espanha, né? Na Península Ibérica, também na Itália. De repente, agora, a literatura e a arte sobem um pouquinho para o norte, né? Vão para a Alemanha e para a Inglaterra. Paisagens assim menos mediterrâneas, mais geladas, né? Quando eu penso em romantismo, eu penso em penhascos, eu penso em névoa, eu penso em neblina, eu penso, por exemplo, numa tela que é talvez a mais perfeita tradução do espírito romântico, o Viajante sobre o Mar de Névoa, do Caspar David Friedrich, um homem
todo de preto, de costas para quem vê a tela e em cima, né, de um mar de neblina, no topo de um penhasco, separado do restante da sociedade, né? Alguém que está no alto, alguém que é diferente de nós, mas que está separado de nós por nuvens, né? Numa natureza que está longe de ser aquele locus amenus do neoclassicismo e se aproxima muito mais do locus horrendus que tantos românticos vão buscar, né? Afinal, para o romântico, a natureza já não é mais aquele cenário idílico, pastoril e bucólico que você aprendeu, por exemplo, na literatura do século XVIII, neoclássica ou Árcade, né? Você deve lembrar, nos poemas Árcades, como Marília de Dirceu, a natureza é um cenário imutável, é um cenário convencional, né? É apenas um código da poesia. Monte, outeiro, cabras, né? Pastores com as suas ovelhas. No romantismo, a natureza já não é tão idílica, né? A natureza será a projeção do mundo interior do poeta, do escritor, do narrador, né? Então, na medida em que os sentimentos no romantismo são sempre exacerbados, a natureza também se exacerba, sobretudo nos seus aspectos mais sombrios, mais hostis e mais violentos, né? Mas voltando à história, na Alemanha e na Inglaterra, em fins de século XVIII, surge a estética romântica que depois vai chegar à França, onde, né, o espírito clássico francês vai resistir um pouco ao excesso de liberdade do romantismo, mas o romantismo vai triunfar na França, e a partir da França ele vai se espalhar, se espraiar pela Europa e depois vai chegar também ao Brasil, onde ele vai ter uma importância indiscutível. Agora, o romantismo, ele nasce como fruto, né, o resultado de um certo espírito de crise do mundo do antigo regime. Ora, até o final do século XVIII, ou melhor, até 1789, quando ocorre a Revolução Francesa, dando início à Idade Contemporânea, ou seja, um mundo que nós vivemos, que ainda é um mundo burguês, né, instalado pela Revolução Francesa, até então vivia-se o antigo regime, né, um mundo onde as coisas tendiam a ser um pouco mais fixas, onde a sociedade era bastante hierárquica, estamental, rígida, né? Onde o que importava era a sua linhagem, se o seu sangue era nobre ou não. Os nobres até acreditavam que o sangue deles era diferente do nosso, era azul, né? E nós, pobres e réis mortais, tínhamos o sangue vermelho. Quer dizer, o que importava era a sua linhagem, se você era nobre, se o seu sangue era azul. Agora, se você fosse um camponês, muito provavelmente, se você fosse um camponês nascido antes da Revolução Francesa, você passaria a sua vida inteira sendo camponês, né? Afinal, as expectativas de mobilidade social eram nulas, né? As pessoas viviam apenas cumprindo ali o seu papel numa classe, num estamento, numa sociedade que se alterava muito pouco ou se alterava de forma muito devagar. De repente, a Revolução Francesa, né, rompe com o antigo regime, depois de cortar algumas cabeças coroadas e abrir o portão da Bastilha, né, dando início a um novo mundo que já não é mais um mundo aristocrático. Portanto, o gosto artístico, ou o bom gosto, aquilo que devia ser consumido, aquilo que era bom ou não, não é mais ditado pelas camadas aristocráticas, né, pelas camadas da nobreza. Haverá uma mudança. Nós estamos no mundo agora burguês. Veja, até então, até antes da Revolução Francesa, ou seja, até o antigo regime, os artistas viviam muitas vezes, sobreviviam e conseguiam produzir as suas obras em regime de mecenato, ou seja, eles eram protegidos de algum nobre que lhes encomendava um quadro, um poema, né? Então ia lá, isso era muito comum, por exemplo, no Renascimento, né? Então um artista, um poeta, ia lá e fazia um poema puxando o saco de algum nobre, né, elogiando algum nobre e esperando em troca algum tipo de proteção, de patrocínio, né? Ou seja, o esquema do mecenato. A partir da Revolução Francesa, do final do século XVIII, do início do século XIX, quando o capitalismo se consolida, né, quando a Revolução Industrial, que não à toa foi iniciada na Inglaterra, ao longo do século XVIII também se consolida, o artista não terá mais a proteção dos nobres, que decaíram, né? Perderam a sua importância. Ou seja, agora o artista, que já não consegue mais viver na dependência do mecenato, escrevendo ou dedicando poemas para algum nobre importante em troca de proteção ou de patrocínio, o artista agora tem que ir para o mercado. Ou seja, agora a literatura, a arte em geral, se torna
mais uma mercadoria nas prateleiras, né, do grande mercado em que a sociedade se torna, quer dizer, a arte também se mercantiliza. Então, a partir dessa virada de século XVIII para o século XIX, o artista terá que vender a sua obra e ela será mais um dos produtos disponíveis para o consumo. Não é à toa que quando a gente lê a literatura romântica, nós percebemos que a sua linguagem é mais acessível, que a sua linguagem é mais coloquial, que todas aquelas regras e preceptivas da literatura, que nós podemos chamar aqui de clássica, né? Ou seja, a literatura feita até o final do século XVIII, que era uma literatura baseada naquele princípio da imitatio, né? Ou da emulatio, ou seja, imitação ou emulação de autores do passado. Por exemplo, Camões, quando escreve os Lusíadas, Camões é um autor do Renascimento, portanto é um autor que está muito distante do romantismo, está antes do romantismo, no mundo antigo, no antigo regime. O Camões, quando vai escrever os Lusíadas, a grande epopeia da navegação do Vasco da Gama e a grande epopeia da história de Portugal, você lembra que ele vai imitar Virgílio, que era o autor da epopeia Eneida, né, escrita no século I depois de Cristo em Roma, que por sua vez estava imitando Homero, ou seja, imitar os mestres, repetir o que os autores da antiguidade greco-romana fizeram, era algo positivo, né? Fazia parte dos códigos da criação literária, nos quais a originalidade, a inventividade não era um valor, né? Quer dizer, os artistas, os escritores pré-romantismo, anteriores ao romantismo, não queriam ser originais, não queriam ser disruptivos. Lembra que eu te falei que o mundo anterior ao século XVIII era um mundo que tudo era igual, tudo se repetia, a sociedade era sempre a mesma, né? A partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, não, né? Na medida em que a sociedade também se transforma de forma rápida, intensa e violenta, e na medida em que o artista ingressa no mercado e agora ele precisa vender a sua arte, é óbvio que se eu sou, por exemplo, o Álvares de Azevedo, grande poeta ultrarromântico brasileiro, eu não posso fazer um poema idêntico ao do Fagundes Varela, meu outro poeta ultrarromântico brasileiro. Eu preciso fazer um poema diferente. Se ele é tuberculoso, eu quero ser mais tuberculoso do que ele. Se ele sofre, eu quero sofrer ainda mais do que ele. Ou seja, a originalidade, a diferença, o valor, digamos assim, do indivíduo, né? Quer dizer, cada poeta é um eu. Então eu, Álvares de Azevedo, não posso escrever como o Junqueira Freire, que também não pode escrever como Castro Alves. Ou seja, na medida em que os livros, né, se mercantilizam, como tudo no capitalismo, né, o artista ele tem que buscar a sua singularidade. E essa singularidade reside no indivíduo. Gente, quando eu falo em individualismo, né, eu estou pensando não só numa característica romântica, afinal, se a gente pudesse definir o romantismo, nós definiríamos muito simplesmente, é a literatura do eu. Quem está no centro é o eu, é primeira pessoa. Eu, meu amor, meu país, minha pátria, minha vida, minha morte. É o império da primeira pessoa, né, do discurso, é o império da função emotiva da linguagem. Só que é preciso entender que isso só é possível neste contexto que eu estou te mostrando aqui, que é o contexto de uma vida e de uma sociedade burguesa. Lembra que no antigo regime o que importava era a sua linhagem, era a sua família, se o seu sangue era nobre ou não. A partir, né, da Revolução Francesa, no mundo burguês, que é o mundo que a gente vive até hoje, acredita-se, não estou dizendo que é verdade, tá? Mas acredita-se que o indivíduo tem poder, né? Nós já ouvimos, e ouvimos muito até hoje, né, frases do tipo: se você se esforçar, você consegue. Quem trabalha muito prospera. O que importa é o seu talento. Todos podem progredir graças ao seu mérito. Ué, essas são ideias, né, ou são valores de uma sociedade burguesa, que é a sociedade em que a gente vive, na qual se aposta nos talentos, nas potencialidades, no mérito, no esforço dos indivíduos. Ou seja, a partir dessa nova configuração social e cultural promovida pela Revolução Francesa, não importa se você vem de família nobre, o que importa é o que você tem para oferecer, e cada indivíduo tem algo diferente a oferecer. Portanto, quando o romantismo valoriza o ego, o eu, quando nós dizemos que o romantismo é individualista, é egocêntrico, valoriza extremamente a subjetividade, é porque vivia-se numa época de ruptura em que agora, a partir, né, dessa nova configuração burguesa, o eu passa a interessar, o indivíduo passa a ter valor.
Mas até aqui eu só contei metade da história, porque lembra que lá no começo eu disse que ser romântico é ser um desajustado, ser romântico é ser diferente da massa, ser romântico é estar isolado, desajustado, é não se sentir pertencente. De novo eu volto à Revolução Francesa. Imaginem um mundo pré-Revolução Francesa. Era assim, nobreza no alto, né? Clero. Mas se você pensou clero e depois nobreza, tanto faz, né? Nobreza e clero, ou seja, as classes privilegiadas, né? Aquelas que eram sustentadas pelos impostos que eram pagos pelos demais e gozavam de todo tipo de benesse e de todo tipo de privilégio. Você lembra, por exemplo, que durante as monarquias absolutistas havia teses que afirmavam que o rei governava por desígnio de Deus, né? Ele era a expressão clara da vontade divina. Portanto, nobreza e clero no auge, em cima, né, dessa pirâmide social do antigo regime. Abaixo vinha a burguesia, essa classe que vinha se constituindo desde fins de Idade Média, né? Essa classe que trabalhava com comércio, que enriqueceu graças ao comércio, às grandes navegações, mas que pagava muito imposto, né? Eles pagavam muitos impostos, mas não tinham representatividade política, não tinham poder, né? Era uma classe que tinha dinheiro, tinha capital, pagava imposto, mas não tinha poder nessa sociedade. E abaixo dessa burguesia, o proletariado e o campesinato, ou seja, os trabalhadores do campo e os trabalhadores da indústria, ou seja, o proletariado que foi se formando durante o século XVIII, inclusive muitos deles expulsos do campo, né? Obrigados a ir para a cidade, onde se proletarizaram trabalhando nas fábricas. Esses não tinham privilégio nenhum, né? Esses continuavam na maior miséria, sem dinheiro, sem terra, trabalhando 12, 16, 18 horas por dia, nas piores condições possíveis. E aí vem a Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Depois dela, a sociedade se reorganiza, né? E se reorganiza mais ou menos, né, nas bases do que a gente entende hoje, né, do que seria a sociedade. Quem vai subir, né, quem vai ascender ao poder é a alta burguesia, ou seja, os donos do capital de verdade, né, os banqueiros, os donos de indústria, né, os grandes empresários. A alta burguesia sobe. A nobreza e o clero decaem, né? Perdem privilégios, perdem todos os benefícios, ou seja, perdem o lugar que sempre ocupavam. A nobreza e o clero caem. A baixa burguesia, que seria a classe média, né? Aqueles que são da burguesia, mas não são da alta burguesia, continuam no mesmo lugar. Para eles nada muda. Ou seja, continuam trabalhando, pagando impostos, mas ainda sem se sentirem representados politicamente. E abaixo da baixa burguesia continuam eles, né? O proletariado e o campesinato. Até porque liberdade, igualdade, fraternidade mas não para todo mundo, né? Os proletários e camponeses continuam na mesma situação de exclusão social. E quando, daqui a alguns anos, começarem os protestos, as greves, né, quando os proletários forem a Paris exigirem seus direitos, eles serão duramente reprimidos, serão fartamente reprimidos por essa burguesia que vai assumir, alguns anos depois, que traiu completamente esses ideais basilares da Revolução Francesa. Mas você está percebendo? Nessa nova configuração que eu estou desenhando aqui para você, há muita gente insatisfeita. Por exemplo, as pessoas relacionadas, né, integrantes da nobreza, da velha nobreza e do clero, se sentem descontentes, óbvio, porque perderam o privilégio que tinham. E a baixa burguesia se sente igualmente descontente, porque não subiu junto com a alta burguesia como havia sido prometido, né? Daí a gente entende, talvez, aquelas que são as duas vertentes mais importantes do romantismo, as duas atitudes centrais da literatura romântica. Os escritores que vieram da antiga nobreza decaída, né, serão escritores que vão assumir diante da realidade, ou seja, dessa nova realidade que está se construindo, uma atitude saudosista. Ou seja, ai, que saudade daquele passado que nós perdemos. Que nostalgia. Afinal, saudosismo e nostalgia são palavras românticas por excelência, né? Então são aqueles escritores que vão idealizar o passado perdido. Mas veja,
o passado perdido não é o século XVIII, até porque no século XVIII, justamente durante o Iluminismo, é que começam, enfim, essas críticas aos privilégios da nobreza, né? É que começa a se contestar a brutal desigualdade social, enquanto os nobres, né, tinham tudo do bom e do melhor. Então, já que eu quero voltar para o passado, já que eu quero reconstruir uma época em que eu, como classe, né, eu tinha uma vida melhor, com muitos privilégios, e se a gente voltasse assim para a Idade Média? Vamos voltar bem no tempo, quando a centralização monárquica era total e o poder da Igreja Católica era total. Ou seja, já que vamos voltar no tempo, numa atitude saudosista, vamos resgatar a Idade Média, a literatura medieval. Vamos voltar no tempo com nostalgia de um passado que perdemos. Agora, por outro lado, os escritores oriundos da baixa burguesia, que não subiu, embora isso houvesse sido prometido a ela, vão assumir não uma atitude saudosista, porque o passado deles é igual ao presente, mas uma atitude reivindicatória. Ou seja, uma atitude crítica da realidade, de crítica social, de reivindicação. Você está percebendo? Ou uma atitude saudosista que se volta para o passado e projeta no passado um estado de felicidade perdida. Ou, em relação à baixa burguesia e aos escritores oriundos dela, olhar para o futuro, imaginar um futuro melhor, reivindicar um futuro em que aqueles direitos também lhes sejam conferidos. Ou olha para o passado, ou olha para o futuro. O romântico odeia olhar para o presente, porque o romântico odeia o presente. Quer dizer, a sociedade tal como ela se organizou, a vida tal como ela se configurou, ela é intolerável para um espírito romântico. Por isso que eu disse que ser romântico é ser desajustado. Ou seja, o romântico, ou melhor, o romantismo é, resumindo bem, um movimento de descontentes, né? Quer dizer, o romantismo ele nasce sempre como uma atitude crítica dessa nova ordem burguesa. O romantismo não está aqui para celebrar este novo mundo, mas sim para criticá-lo, ou pela postura saudosista, ou pela postura reivindicatória. Vamos pensar rapidamente aqui no caso brasileiro, né? Você que lembra aí dos grandes poetas românticos do Brasil, faz sentido, né? Se nós pensarmos, por exemplo, em Gonçalves Dias, na primeira geração romântica brasileira, que vai voltar ao passado, atitude saudosista, né? Vai voltar ao passado tentando resgatar as raízes da nacionalidade, né? As raízes do Brasil, elegendo o indígena como nosso ancestral perfeito, imaculado, o herói no qual nós poderíamos nos inspirar na construção daquele novo país pós-independência. E pensando na atitude reivindicatória, que também faz parte do romantismo, né? Algumas pessoas já disseram, existe um romantismo mais revolucionário, assim como existe um romantismo mais conservador, né? Mais reacionário, e os dois coexistiram, até porque o romantismo foi um movimento muito amplo, né? Que permitiu, inclusive, a convivência de linhas, né? E tendências bastante opostas. Nós temos aqui no Brasil Castro Alves. Quem melhor do que Castro Alves representou, no contexto da nossa poesia romântica, essa atitude contestatória, rebelde, no nosso caso aqui, a grande ferida social, né? O grande problema, o grande tema a ser denunciado e combatido era, evidentemente, a escravidão, né? Que ainda permanecia no Brasil na segunda metade do século XIX e no tempo do Castro Alves, isto é, por volta ali dos anos de 1860, um pouquinho 1870, né, ele vem a morrer em 1871, ela foi o tema desse poeta cívico, deste poeta social, deste poeta que dizia, né, que a praça é do povo como o céu é do condor, que vai escrever grandes poemas da nossa literatura romântica, como Espumas Flutuantes, Os Escravos, Navio Negreiro, em que ele bradava em alto e bom som, com toda a sua emotividade romântica, pelo fim do tráfico negreiro e pelo fim da vergonha e da mácula que era a escravidão que perdurava no Brasil ainda na segunda metade do século XIX. Né? Veja, nostalgia, rebeldia, são palavras que cabem no romantismo. Logo, o romântico é aquele que, desprezando o presente, não se integrando ao presente, não se conformando com essa nova ordem social pós-Revolução Francesa, ele prefere exercer o seu descontentamento. Agora, quando você é uma pessoa descontente, quando o presente, o estado de coisas, né, da vida não te contempla, é óbvio que nós vamos ter que encontrar um escape, né, um escapismo
e essa palavra também é extremamente condizente com o romantismo, né? Quando o presente não me agrada, eu posso idealizar alguma coisa melhor, né? Daí a palavra idealização ser a palavra-chave para qualquer fala, para qualquer texto que trate do romantismo, né? O romântico, ele não tem apego à realidade. O romântico não quer ver ou dar a ver a realidade tal como ela é. O romântico idealiza. E quanto mais idealizado, melhor. Jamais poderíamos cobrar da literatura romântica um grau de realismo ou de verossimilhança aos fatos. Isso não faz o menor sentido para eles, né? Por exemplo, vamos pensar aqui num outro autor romântico importantíssimo do Brasil, um escritor fundador mesmo, né? Não um poeta, mas um romancista, José de Alencar. O José de Alencar foi autor de grandes romances do romantismo brasileiro, um grande prosador do nosso romantismo e um dos criadores do indianismo romântico, né? Autor de obras como o Birajara, como Iracema e como o Guarani. O Guarani é uma obra protagonizada por um personagem indígena chamado Peri, um indígena absolutamente idealizado, com uma força sobre-humana, com qualidades morais, assim, acima de qualquer ser humano, um herói, como eram todos os indígenas da literatura romântica do período, né? E no final do livro, quando ocorre uma grande tempestade, depois que a casa do português Antônio Maris pega fogo, enfim, é uma história muito rocambolesca, não daria para eu resumir aqui e você acharia tudo muito engraçado. É um livro bastante estranho, né? No sentido de que é uma imaginação solta, né? Sem qualquer amarra de verossimilhança. Mas no final, quando apenas uma das filhas deste português sobrevive, essa moça se chama Cecília, o indígena Peri a salva. Ele promete ao pai dela que vai salvá-la, né? Não sem antes converter-se ao catolicismo, coisa que ele faz, inclusive, né, com muita passividade, como aliás faziam todos os indígenas do Alencar, geralmente muito passivos diante da colonização portuguesa, né? O que também é um grau de inverossimilhança, né, de erro histórico, falsificação. Mas a gente já viu que o romântico não quer representar a realidade tal como ela é, né? Ele despreza a realidade tal como ela é. Mas no final acontece uma coisa engraçada, porque o Peri carrega a Cecília durante um dilúvio. E é mesmo um dilúvio quase bíblico, né? Há uma intertextualidade ali usada pelo Alencar, e na medida em que está chovendo muito, e o indígena quer proteger a sua amada, que é branca, católica, portuguesa, ele se vê sem saída, porque a chuva alaga o rio, né? O rio transborda, e ela não sabe nadar, evidentemente. Então o Peri, usando da sua bravura, né, da sua coragem, que só seria possível numa obra romântica, ele arranca com os seus 2 braços uma palmeira. Ele literalmente abraça uma palmeira, faz alguns movimentos, né? Sente que o seu corpo quase vai quebrar ao meio, mas ele insiste neste movimento, e depois de 3 tentativas, ele consegue tirar uma árvore do lugar. Ele consegue derrubar uma árvore com os seus 2 braços e assim fazer uma canoa improvisada com a qual ele salva a Cecília na cena final, quando então os 2 se beijam, né? Você poderia chegar para o José de Alencar e dizer assim: mas isso é impossível, mas isso não acontece, mas isso não é verossímil. E o José de Alencar, como um bom escritor romântico, diria assim: mas no meu livro acontece, no meu livro é possível. Ou seja, quando eu leio um autor romântico, qualquer que seja, eu tenho que estar pronto para lidar com isso, com um excesso de idealização que vai pegar a realidade e vai transformá-la em alguma outra coisa, né? Não é à toa que depois do romantismo, a partir da segunda metade do século XIX, nós teremos como reação a ele, mas ainda de certa forma um prolongamento dele, né, uma outra face da moeda, o movimento realista, que vai justamente afirmar o primado da objetividade, ou seja, do escritor que olha a realidade e tenta capturá-la com fidelidade máxima, se possível até fotográfica, em todos os seus detalhes. Não é à toa que o livro que inaugura o realismo, muitos anos depois, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, é um livro sobre uma moça viciada em livros românticos, né? É uma dona de casa, moradora da província francesa, uma moça um tanto quanto ingênua, né, manipulável, que passou a vida inteira lendo autores românticos, obras românticas, folhetins românticos. Para quem não sabe, folhetim era uma seção que havia nos jornais da época. A gente está num momento em que a imprensa,
conheceu um grande desenvolvimento, né? E na medida em que os escritores agora têm que vender as suas obras, né, nessa nova configuração que eu expliquei a vocês, a imprensa vai ter um papel espetacular, né? A divulgação da literatura se dava, sobretudo, nos jornais, nos muitos jornais que eram publicados, né? A gente hoje não tem noção, porque hoje nós temos televisão, temos internet, rádio, mas naquela época, uma cidade, se nós pensarmos que no século XX, no começo do século XX, havia mais de 30 jornais só no Rio de Janeiro, né? Imagina em Paris, no século XIX, quantos jornais não eram publicados ao mesmo tempo, né? E a literatura soube também se imiscuir aí, né? Muitos livros da época do romantismo eram publicados aos pedaços, nos folhetins. Então você comprava o jornal, lia as notícias e ali na última página um livro toda semana publicado em fascículos, em capítulos, né? Era um romance a prestações. E a Emma Bovary era viciada em folhetins românticos, né? Histórias assim de paixões impossíveis, heróis maravilhosos. E o livro realista, né, vai justamente fazer uma crítica aos excessos da idealização romântica por meio de uma personagem deformada por tanta idealização e, portanto, incapaz de viver a sua vida, né, e de entender que ela não é uma heroína de romance, ela é uma mulher muito mais próxima de nós, uma pessoa comum, né, uma pessoa comum, mas cuja mente foi moldada por livros românticos até a exaustão. É um livro bem interessante. Agora, voltando ao romantismo, se a gente pudesse sintetizar algumas características deste estilo literário, poderíamos falar em atitude nostálgica, em alguns escritores, atitude reivindicatória, em outros, idealização, evasão. Evasão é fuga, escapismo, fugir da realidade. Eu citei alguns aqui, mas poderíamos citar vários, né? Quando você lê os autores do romantismo europeu, brasileiro, nós percebemos que, quando o assunto é evasão, nós podemos evadir desta realidade desagradável e intolerável por meio do sonho, por meio da loucura. É muito comum que no romantismo as personagens enlouqueçam, delirem, né? Ou seja, fujam desse universo racional e emerjam em outros mundos, né? Podemos pensar em livros de Camilo Castelo Branco, lá em Portugal, ou Alexandre Herculano, né? Que as personagens terminam completamente malucas. Isso era um estratagema do romantismo, era uma forma, né, de escapismo. Podemos pensar nas drogas, no ópio, no álcool. Podemos pensar aqui, claro, Noite na Taverna, uma reunião de contos góticos do nosso ultra-romântico Álvares de Azevedo, cujo cenário é uma taverna, um bar escuro, onde as pessoas estão bebendo e contando histórias macabras uns para os outros. Podemos pensar no escapismo no tempo, voltar ao passado, seja o passado individual, a infância, ou seja o passado nacional, o passado do seu país, da sua pátria, da sua terra, né? A Idade Média como um tema que os românticos amavam, né? Fazendo diálogos intertextuais com obras, escritores, poemas feitos na Idade Média, que era basicamente a origem, né, das línguas modernas e da França, Portugal, Inglaterra, enfim, a origem dos seus países estava na Idade Média, eles vão beber nessa fonte. Pode ser um escapismo no espaço. Afinal, o romântico, ele gosta de lugares exóticos. Por exemplo, o Oriente Médio, narrativas com cenários orientais, tudo isso vai ser muito usado pelos autores românticos. Mas, sem dúvida, dentro dessa configuração que eu estou explicando a vocês, é impossível não associar romantismo com nacionalismo. Até porque no século XIX, o século XIX será o século, né, do nacionalismo, é o momento em que muitas nações se formam, muitas nações se unificam, muitas ex-colônias se tornam países, é o caso do Brasil em 1822, né? Ou seja, era um século muito propício a uma ideologia nacionalista, uma valorização da sua nação, do seu país, né, da sua singularidade. E quando eu falo singularidade, eu penso em individualismo, eu penso em romantismo, né? O autor romântico é aquele que vai romper, digamos, com uma mentalidade clássica da literatura até o século XVIII, que pretendia a universalidade. Eu contei a vocês que o Camões, quando queria fazer um poema nacionalista, ele ia beber na fonte dos gregos e dos romanos, porque ele acreditava que aqueles valores e que aquela forma era universal.
Quando um autor brasileiro do século XVIII, como Cláudio Manuel da Costa, faz um poema sobre as ninfas do Ribeirão do Carmo, em Minas Gerais, né? Quando ele fala que no Ribeirão do Carmo estão as ninfas da mitologia grega, ele está considerando que os valores da mitologia grega são universais e fazem sentido na Grécia ou em Minas Gerais, né? Agora o romântico, ele não quer nada universal. O romântico não quer o universalismo, ele quer o particular. O que é só meu. Meu amor, minha vida, meu sonho, meu país. Então, dentro, digamos, desse excesso de eu romântico, o nacionalismo também se infiltra, como forma de afirmar não mais valores, histórias, temas universais, mas valores, histórias e temas particulares de um país. Então eu sou francês, eu não vou me inspirar na mitologia grega, eu vou me inspirar no folclore. E o folclore remete à Idade Média. Se eu sou brasileiro, eu vou valorizar aquilo que é só meu, aquilo que os românticos gostavam de chamar de a cor local. Ou seja, o que me define como país, como povo? Os nossos românticos vão buscar o indígena e vão eleger o indígena como um personagem, não é realmente que satisfazia essa condição de ser uma singularidade brasileira, algo que só nós temos, que é só nosso, portanto é singular, é particular, não é universal. Então essa negação do universalismo, que remete a essa cultura clássica, e a afirmação da particularidade, torna o tema nacional, a história nacional, os símbolos nacionais, uma verdadeira obsessão para os românticos. E aí, para concluir, basta pensar que em 1822, nós, brasileiros, nos tornamos um país. Finalmente nos separamos, né, da metrópole portuguesa, ainda que o nosso imperador fosse literalmente o filho do rei português. Mas isso é uma coisa só brasileira, né, uma excentricidade brasileira. Éramos um país politicamente autônomo, mas não tínhamos uma cara. Porque até então, o Brasil era Portugal, né? Era posse de Portugal, era um desdobramento de Portugal. Logo, a literatura vai ter um papel central nisso. E, acreditem, talvez em poucos países a literatura e os escritores desempenharam um papel tão central na constituição de símbolos, mitos e imagens da nacionalidade como no Brasil, né? Não à toa, o romantismo volta, por exemplo, no modernismo. Quer dizer, ainda que numa postura crítica, né, os nossos autores modernistas vão dialogar com todas essas imagens de nacionalidade criadas pelos românticos. Vou te dar um exemplo. Gonçalves Dias, poeta nacionalista de primeira geração romântica, compôs em 1843 um poema chamado Canção do Exílio, o mais famoso poema do Brasil, e o poema nacionalista por excelência, né? Aquele que começa com Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse poema é tão famoso que alguns dos seus versos serão incorporados depois, já no século XX, ao nosso hino nacional, né? Nossa terra tem mais vida, nossos bosques têm mais vida, nossa terra mais amores. Isso é Gonçalves Dias, isso é Canção do Exílio, né? Quer dizer, ele criou uma imagem de nacionalidade, palmeira, sabiá, natureza exuberante, convidativa, e isso vai voltar ao longo de toda a nossa literatura, né? Quer dizer, é como se o romântico tivesse dado uma largada para iniciar uma certa reflexão sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade. Isso vai voltar no modernismo, isso vai voltar até mesmo na nossa MPB. Vou te dar um exemplo. Em 68, quando vivíamos aí o começo do recrudescimento do regime militar, perseguições políticas, prisões, exílios, né? O Chico Buarque compõe uma música sobre um exilado político, sobre alguém que por alguma perseguição ideológica, arbitrária, se vê exilado do seu país, se vê sem poder voltar ao seu país numa situação dramática. E o Chico compõe uma música chamada Sabiá. Né? Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Ou seja, nos anos 60 do século XX, o poema do Gonçalves Dias ainda é uma base na qual um poema, uma letra de música, ou seja, qualquer texto que se pretenda imaginar o Brasil, claro, idealizado. Até porque Sabiá não canta em palmeira, né? Sabiá nunca cantou em cima de palmeira, não é uma árvore em que ele costuma estar. Mas o romântico não liga para isso, né? Mas criou-se uma imagem, criou-se um mito
que até hoje é produtivo, né? Então quando eu digo que nós ainda somos um pouco românticos, é porque o romantismo não morreu de vez na nossa literatura. Ele permanece dando frutos, seja parodicamente, seja criticamente, mas ele ainda está diante de nós. E é impossível talvez pensar a nossa autoimagem enquanto povo brasileiro sem recorrer à literatura romântica. Esse foi um resumão histórico, falei de alguns autores, quem sabe você fica com vontade de se aprofundar um pouco mais no romantismo, é um assunto muito interessante e volto a insistir, importantíssimo para os seus vestibulares. Bons estudos, boas leituras e a gente se encontra numa outra aula aqui no canal. Obrigado pelos comentários de vocês, pelo engajamento, continuem assistindo, se inscrevam, porque vão aparecer outros conteúdos legais para você, para te ajudar nessa reta final para os vestibulares. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.